Para começar a falar de estereótipo de classe social, precisamos entender o que é estereótipo. Um estereótipo é uma ideia geral e simplificada que as pessoas têm sobre algo ou alguém. É como uma etiqueta que colocamos em algo ou alguém com base em características que achamos comum. Por exemplo, quando pensamos em alguém que mora em determinado lugar ou tem certa profissão, automaticamente associamos com certos traços de personalidade ou comportamento a essa pessoa. Eu acho que a desigualdade ela é fruto, do poder, né? Quem tem mais quer sempre mais, né? Então, e não vê o seu irmão que às vezes não tem nada, né? Então é essa que é a desigualdade do mundo, eu acho, ultimamente, né? E as pessoas às vezes não têm essa consciência. Vê um pobre na rua, para ele é normal, mas não sabe o que aquela pessoa está passando, fome, frio, né? Não tem onde morar. Eu já passei, quando eu era mais jovem, a minha família foi uma família de classe baixa, né? Pobre baixa. E a gente passava dificuldade, a gente tinha só o que comer, não tinha muita coisa, assim. Depois que eu e minha irmã começamos a trabalhar em casa, né, ajudar meu pai, daí a gente conseguiu mais coisas, né? Então, a gente conseguiu melhorar de vida. Existe sim o preconceito. A gente sabe que se duas pessoas, né, uma bem, de classe alta e uma de classe mais baixa estiverem no lugar, as pessoas vão olhar de formas diferentes. Com certeza, porque uma vai estar bem vestida, bem arrumada, talvez tenha mais estudo, e a outra vai ser mais simples. Com certeza as pessoas vão ter preconceito. Agora, quando falamos de estereótipo de classe social, estamos nos referindo a essas ideias pré-concebidas sobre as diferentes camadas da sociedade. É como se cada classe social tivesse um rótulo fixo, com características e comportamentos que as pessoas assumem ser verdadeiros. Mas, na verdade, são apenas generalizações simplistas. Para entendermos melhor o estereótipo de classe social, é importante primeiro compreender o que é classe social e como ela surgiu ao longo da história. Desde os primeiros primórdios da humanidade, já podemos observar vestígios de divisões sociais. Um dos modelos mais antigos e semelhantes ao que conhecemos hoje surgiu na Idade Média, durante o período do feudalismo. Nessa época, a sociedade era organizada de forma hierárquica, dividida principalmente em 4 estamentos ou estados: o rei, a nobreza, o clero e os servos. O declínio desse sistema se deu em parte devido à transição de uma vida teocêntrica, onde Deus era considerado o centro do universo, para uma visão antropocêntrica, na qual o homem passou a ser visto como centro. Isso levou ao surgimento da sociedade de classes. No Brasil contemporâneo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é responsável por fornecer informações estatísticas que orientam o governo na formulação de políticas públicas, incluindo uma definição de classe social, baseada na faixa salarial. Essa divisão é feita de acordo com a renda mensal das famílias, classificada de A a E, dependendo do número de salários mínimos. Max Weber, um renomado sociólogo, jurista e economista alemão, propôs uma abordagem tripartida para classificar as classes sociais, levando em consideração o status, honra e prestígio, riqueza, renda e posses, e poder, capacidade de influenciar os outros segmentos da sociedade. Adaptando esses conceitos para os dias atuais, podemos pensar em raça, renda e posição como fatores que influenciam a percepção das classes sociais. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Juan. Você trabalha com o quê? Atualmente eu trabalho com limpeza de vitrine e quintais. Vamos começar por preconceito. Hoje em dia eu tenho 30 anos. Eu perdi tudo que eu tinha porque a minha mãe preferiu me colocar pra fora porque descobriu que tem um filho gay. Eu saí de casa com 18 anos, eu tinha casa própria, tudo era meu, que meu pai tinha deixado pra mim, mas ela levou embora e ficou pra ela. Até aí não me preocupo. Questão de desigualdade, em Curitiba, eu não posso opinar muito sobre Curitiba, porque aqui eu tenho bastante oferta de trabalho, mas a desigualdade aqui é alta, bem alta também. Ontem mesmo eu estava limpando uma loja aqui na frente e a moça me deu R$3 e disse que estava bem pago.
Mas a desigualdade aqui é muito alta em Curitiba, nesse ponto de pobreza. Enquanto tem muita gente que tem e sobra, tem muita gente que falta. Hoje, por exemplo, eu não jantei ontem, não tomei café da manhã ainda porque não deu o meu horário de trabalhar. Então eu só vou conseguir trabalhar mais tarde, só vou conseguir comer mais tarde. Porque a gente tem na social-democracia a questão de repasse de renda, mas não uma distribuição igualitária de renda, né? É só pensar que ninguém trabalha, ninguém recebe pelo que trabalha. Então a gente é sempre escravo do salário, né? Então a gente sai de um regime escravocrata para um regime escravocrata do salário. E isso é bem complicado, porque não importa se a pessoa tem algum cargo, se a pessoa desenvolve alguma coisa, porque sempre a questão da cor é levada em consideração. Os estereótipos de classe social têm consequências significativas, especificamente quando combinados com preconceitos raciais. As pessoas são frequentemente julgadas com base na posição social que ocupam. Esse tipo de rotulação pode levar à segregação e à perpetuação de desigualdades. Por exemplo, o estereótipo que moradores de periferias e favelas são todos criminosos contribui para a marginalização dessas comunidades. Cara, aí varia muito. Primeiro é o governo. O governo tem que mudar. Porque enquanto ficar esse negócio... Eu sou bem sincero, eu tô numa situação de vulnerabilidade, mas enquanto ficar esse negócio de Bolsa Família, eu entendo que ajuda algumas pessoas, mas isso deveria ser uma coisa que é temporário. Ah, vamos lá, você vai assinar um contrato, receber durante 1 ano, e nesse 1 ano você vai se especializar para trabalhar, para conseguir um futuro. Mas infelizmente o governo ele dá ao pobre o pouco e o pobre aceita aquilo e para ele tá bom. Para combater esses estereótipos, é fundamental questionar suposições e generalizações, promovendo a igualdade de oportunidades para todos. Além disso, é importante desafiar os estereótipos que muitas vezes consideramos naturais, mas que, na verdade, são construções sociais baseadas em preconceitos. Desconstruir esse estereótipo vai além de simplesmente reconhecê-los. Precisamos nos comprometer juntos a mudar isso. Isso significa questionar as nossas ideias preconcebidas, dar a todos oportunidades justas e desafiar as regras que perpetuam essas injustiças. Queremos construir um futuro onde o valor de cada pessoa não seja julgado pelo dinheiro que tem, mas pelo que podem oferecer, pelas suas qualidades e pelo que fazem pelo bem de todos. Então concluímos que essa luta contra os estereótipos de classe social é uma jornada em que todos devemos nos envolver. Precisamos de agir de verdade e mudar as estruturas da nossa sociedade e cultura. Somente com conversas honestas, educação e um comprometimento real com a igualdade é que conseguiremos construir uma sociedade justa e inclusiva para todos.